o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós temos profetizado em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Amém, irmão? Podeis sentar. Você conhece muito bem esse texto, eu acredito, e esse texto também é muito mal compreendido por aí afora, como muitas partes da Escritura, mas tudo que nós possamos compreender de Bíblia, de reino de Deus, gira em torno de estudo bíblico e revelação. Não são conclusões. Nós não podemos ler um texto bíblico e se pensar inteligente, não, eu concluo que concluiu, você cavou a sua própria cova. A Bíblia não é um livro para que eu conclua o que ela está dizendo. A Bíblia diz o que ela quer dizer. E eu só vou entender o que a Bíblia diz se houver a intervenção do Espírito Santo. Como Jesus falou, o Espírito que o mundo não pode receber, mas vós o recebereis e ele estará em vós. Esse Espírito que quando eu for, o Pai o enviará em meu nome, disse o Senhor Jesus. Porque se eu não for, ele não virá, disse o Senhor Jesus. Ou seja, a missão do Espírito Santo dependia do cumprimento da missão de Jesus. Então, quando eu for, o Pai o enviará em meu nome, e esse Espírito vos guiará em toda a verdade. Então, se ele não me guia, o que eu concluo como verdade, não é verdade, é engano, é mentira. Já contei aqui algumas experiências, para os irmãos, e dentre elas, uma vez eu estava ouvindo uma pregação na televisão, só que a televisão estava na sala e eu estava no quarto. E quando tinha até uma pessoa crente lá na sala, dando glória a Deus, e aquela pregação, o homem abriu a Bíblia, eu estou no quarto, mas não estou vendo a cena da televisão. E o homem começou a pregar, mas eu já estava acostumado a sentir o toque do Espírito. Eu já tinha intimidade, pela misericórdia de Deus, para saber o que é uma unção, o que é uma testificação do Espírito, e aquilo começou a me incomodar muito, porque eu estava ouvindo verdades, mas eu não estava sentindo a ação do Espírito Santo naquelas verdades que eu estava ouvindo. E aquilo me incomodou demais, eu levantei do quarto e fui na sala ver quem é que estava pregando aquilo, porque eram verdades, eu conheço Bíblia. A pessoa estava falando verdade, mas o Espírito Santo não estava agindo naquelas verdades, e aquilo me incomodou demais. Aí eu saí do quarto e fui na sala. Quando eu olhei, era um padre pregando. Eu
Eu falei, entendi. Ou seja, mesmo que as palavras, o escrito, o literário seja verdadeiro, aquele homem não é verdadeiro, e Deus não vai agir, o Espírito Santo não agiu quando aquele homem pronunciava as palavras. Eu achei aquilo impressionante, e foi uma experiência tremenda, ou seja, alguém pode falar a verdade, mesmo sem ser participante dela. O diabo falou, não falou? Está escrito a teu respeito, que o Senhor dará ordem a teu respeito e os anjos vão te sustentar nas mãos. Isso não era uma verdade? Era uma verdade, é uma verdade. Então, lança-te daqui abaixo. O diabo falou a verdade? Falou a verdade. Mas ele tinha a verdade nele? Não. Ele usou a palavra bíblica que é verdadeira, saída dos lábios do Todo-Poderoso. Ele repetiu essas palavras, mas o Espírito Santo agiu por ele. Esse é um discernimento, irmão, inacreditável. Se vocês entendessem o que significa isso, eu tenho certeza, vocês colocariam o rosto em terra agora. E só se levantariam quando Deus dissesse assim, eu te dei isso. Você pode ver renomados pregadores, os homens mais famosos dos congressos, aqueles que recebem 50 mil por uma pregação. Eles tinham era que ser pregados e não receber pela pregação. Quem recebe para pregar o evangelho, meu irmão, não é digno de vida. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Ele criou a sua organização, ele criou a sua instituição, ele move corações. Se uma pessoa é enviada como missionário, as portas se abrem para ele ter onde reclinar a cabeça, alguém vem e dá oferta. Sustentou Paulo, sustentou Pedro, sustentou todo mundo. Aí fica esses mercenários, esses ladrões, internadinhos atrás dos púlpitos, cheio de pactos com o diabo e com a safadeza por aí, ganhando já não se sabe nem quanto, ganhando milhões à custa da exploração da fé, e não fazem nada. O tempo todo eles estão precisando de dinheiro, eu não entendo isso. Eles estão o tempo todo precisando de dinheiro, estão o tempo todo nos seus programas, nas suas igrejas, mendigando o pão. O povo deveria olhar e dizer assim, não, peraí, esse cara está mendigando o pão o tempo todo, dizendo o tempo todo que está precisando de dinheiro. Deus não pode estar na vida de um desgraçado desse. Cadê as promessas? Te colocarei por cabeça e não por cauda. Tu estarás por cima e não por baixo. Tu emprestarás a muitas nações e de ninguém tu tomarás emprestado. E todos verão que tu és chamado pelo nome do Senhor. Cadê a promessa de Deus? Se a promessa de Deus não se cumpre sobre a vida de alguém, esse alguém não pertence a Deus. Todos temos o nosso tempo de vale, mas todo crente que entra com Jesus no vale, enxerga a luz no final do túnel. Se o cara está, não, irmão, estamos precisando de uma oferta aí, de 1.000 pessoas ofertando R$900. Estamos precisando de 500 pessoas que dê 5.000. Então, não sei quanto, esses caras estão mendigando o pão o tempo todo, ou seja, Jesus está me ensinando, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Uma árvore que vive mendigando o pão não pertence a Jesus Cristo, porque ele disse, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu colherás. O nosso Deus multiplica pães e peixes e aparecem esses desgraçados o tempo todo. Já são donos até de várias empresas e mendigando sempre o pão. Ou seja, não é você com esses olhos que vai detectar, ali está um mercenário, ali está um falso mestre, que isso é terrível. O cara não é só um falso, ele é um falso mestre. Ele sabe articular as palavras. Ele tem uma visão de mestrado. Ele tem uma visão de ensinamento. Ele não é apenas um falso que todo mundo diz, isso aí é um zero à esquerda. Não. Quando o camarada fala, ele persuade. Ele te leva a uma linha de pensamento ainda que falsa, mas você vai acreditar que seja verdadeira. Porque Jesus falou, vai haver uma manifestação. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos. O que é um escolhido?
O escolhido, meu irmão, o escolhido não tem como ser enganado. Por quê? O que é o escolhido? Ah, pastor, eu estou em todos os cultos da igreja, meus pêsames, que é uma sepultura. Isso não é um escolhido. Um escolhido é aquela pessoa que diz assim: meu único objetivo de vida é viver e morrer por Jesus Cristo. Esse é um escolhido. Se tu tem outros projetos, meu irmão, você ainda não foi bem escolhido. Luta. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo disse? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí Paulo diz assim: se ele morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu para que os que vivem por quê? Porque ele morreu no lugar destes, então esses passam a ter vida. Os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esses são os escolhidos. Só esses são os escolhidos. Os escolhidos nessa terra só podem sair do meu ministério, de mais nenhum lugar. Porque aqui, nesta igreja, que lá fora está escrito, ensinando a morrer por Cristo. Por aí os desgraçados estão pregando a prosperidade. Que tu tem que ser rico, que tu tem que herdar. Porque Abraão era rico, mas Abraão tinha um título, o pai da fé. Abraão botou o filho em cima do altar e levantou o cutelo. Por isso Abraão foi rico. Não é porque era um pilantra, um canalha, um adúltero, um vagabundo, um enganador. É porque era verdadeiro. Por isso ele foi rico. E o Senhor disse para Israel, as promessas dos montes: se vocês guardarem a minha palavra, eu ponho vocês por cabeça e não por cauda. Vocês só vão estar por cima. Olha, todas as nações verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. Eu vou dar o meu nome para vocês. Vocês serão chamados pelo meu nome e terão pavor de vocês. Não é com pilantragem, é com vida. A minha alegria é só uma: adorar e servir a Cristo Jesus. O meu prazer é só um: adorar e servir a Cristo Jesus. O motivo da minha vida é só um: adorar e servir a Jesus Cristo. Isso é ser um escolhido. Eu sou um escolhido. Quem vive assim é um escolhido. E quem é um escolhido sabe que não inventar arma para o matar. Quem é um escolhido não teme sistema, não teme exército, porque maior é o Deus do escolhido. O escolhido caminho, ele sabe por onde andar e como se conduzir. O escolhido não senta na roda dos escarnecedores, nem se banqueteia com os ímpios, com os profanos. Isso é ser um escolhido. Escolhido não aperta a mão de político, vai te manchar. Escolhido não tira foto com um senador, com um prefeito, com um governador, com um presidente. Escolhido não senta na mesa dessa raça. Escolhido somos nós. Escolhido não veste camisa de político, nem faz campanha para filhos do diabo. Isso é ser um escolhido. Se você não tentar decifrar a Bíblia com a sua mente, mas fazer como eu fiz muitas vezes na minha caminhada: Jesus, descortina os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Jesus, uma vez teve uma missionária pregando na igreja. Aí a mulher pregou, foi uma benção. Ela tinha sido uma dessas prostitutas de luxo da Rede Globo, se converteu e apareceu na igreja pregando, e ela pregou, foi uma benção, ela falou algumas verdades, ainda que contaminada por doutrinas de roupa, cabelo, mas a gente entende que isso às vezes está tão arraigado na pessoa que ela fala sem sentido aquelas coisas, porque o Evangelho de Jesus Cristo não tem doutrina de comida, nem de roupa, nem de cabelo. O Evangelho de Jesus Cristo não tem isso. Jesus nunca ensinou isso, né? Ah, mas Paulo falou, meu amigo, Paulo é apenas um discípulo de Jesus. Regra para a igreja procede dos lábios do Todo-Poderoso. Ele que fundou a igreja. Nós sabemos disso. E a mulher lá, no final, eu não sei se aquela mulher recebeu de Deus ou não recebeu. Eu não sei. Eu sei que aquilo me tocou quando ela falou no final. Ela terminou a pregação, passou a palavra para o pastor.
Tal, quando o pastor já está encerrando o culto, ela, pastor, posso falar mais uma coisa? Aí o pastor passou de novo o microfone para ela, ela falou assim, olha, Deus está me falando que vai conceder a essa igreja 3 pedidos, cada um pode fazer 3 pedidos que ele vai conceder. Falei, caramba, aquilo me tocou. Falei, 3 pedidos? Como fazer um pedido que seja certo, que seja bom para a vida espiritual? E eu fiquei ali, tá. E ela falou, assim que terminar o culto, pode fazer seus 3 pedidos. Tá bom. O pastor terminou o culto. Irmão, já viu o estouro da boiada? Assim foi quando acabou o culto. O povo saiu todo mundo do santuário, um foi para a cantina, o outro foi organizar o voleibol, o outro foi organizar o futebol, o outro, o culto que ia ser na casa da irmã, que o salgadinho, que não sei o que, foi assim. Quando eu olhei, caramba, fiquei sozinho dentro do santuário, assim, num tempo recorde. Baixei minha cabeça e fiz meus 3 pedidos. E um deles, esse eu não vou esquecer de jeito nenhum. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu quero ler a tua palavra e receber a revelação, o significado correto do texto bíblico dentro da minha alma e do meu espírito. É isso que eu te peço. Eu quero ler o teu livro e entender o que ele diz. Essa foi a minha súplica maior, irmão. Foi a minha súplica maior. Ainda fiz uma oração, acho que até na inocência, por vida de algumas pessoas. Mas essa eu deixei para o final. Essa veio logo à minha memória. Eu falei, são 3. Eu falei, Jesus, isso. Mas agora, Senhor, esse aqui, esse é meu pedido principal. Eu quero ler o teu livro e entender o que ele diz. Se você, meu irmão, não tiver a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia não é um livro de salvação para você. Ela não é nada. Ela é um livro que tu joga no fogo, ela queima, joga na água, ela destrói, joga no lixo, o lixeiro leva. Isso aqui como livro não presta para nada. Mas se você conseguir receber a graça para que o Espírito te faça entender que isso aqui é a profundidade da palavra de Deus, aí ela vai ser tudo, não vai ser alguma coisa, vai ser tudo na sua vida. Vai ser sua razão de viver, sua razão de morrer. A Bíblia. Então, os falsos profetas, meu irmão, e os falsos mestres, que está profetizado por várias pessoas, por Judas, por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, por Cristo Jesus, esses falsos profetas e falsos mestres, eles iriam surgir. Mas eles não são pessoas qualquer. São falsos profetas. Eles têm um ar de espiritualidade que acaba contagiando. São falsos mestres. Então, eles têm um ar de ensino. Por aí a multidão, eu ouço um homem falar, nem aguento, é um horror. Eu fico da abominação ouvir aquele homem falar. Um tal de Miguel Ângelo. Eu trabalhei com um homem, numa empresa de ônibus, que era membro da igreja dele. E o homem dizia assim, não, aquele cara quando fala, ele é fantástico. Eles endeusavam aquele homem de uma maneira que eu ficava impressionado. Como que aquele homem era capaz de acreditar nas piores asneiras. E nessa época eu não entendi. Mas depois o Espírito Santo me esclareceu. É porque ele não é apenas um falso. Ele está classificado como um falso mestre. O nível que ele tem é diferente. E só alguém superior a ele pode desfazer os ensinos dele. Só alguém superior. Não adianta a pessoa ser verdadeira, mas não estar em determinado nível. Não vai conseguir desfazer aquelas obras. O camarada vem, porque nós somos predestinados. Olha, porque Caim, porque Abel, porque não sei o que, e blá. Aí vem o Espírito Santo e diz assim, não, que Caim e Abel? O Espírito Santo vem e entra, que Caim e Abel? E o dilúvio? Não temos mais semente de Caim e Abel. O dilúvio cancelou essas sementes. Agora só temos semente de Noé. Só temos semente dos filhos de Noé. Aí tu começa a montar o estudo. Aí vamos lá distribuir para o povo dos predestinados. Quando eles olham, eles veem que mestres falsos
não conseguem se sustentar diante de mestres verdadeiros. Então, irmão, nós estamos aí para desfazer as obras do diabo, que hoje estão dentro desses púlpitos profanados por um bando de gente falsa. Agora, como que isso acontece? Estudo. Eu ainda tenho uma placa para colocar ali nesse lugar, sobre estudo. Se você não tem intenção de estudar, o Evangelho de Jesus Cristo não é para você. Vai se divertir, vai se destruir, se distrair e destruir também, vai aproveitar os seus anos de vida, porque se você não quer estudar, se você não quer ouvir, se você não quer ler Bíblia, se você não quer ouvir as coisas espirituais, Evangelho não é para você. Você está se iludindo, você está se enganando. Deus nos deixou 66 livros. E para tomar conhecimento de 66 livros, tem que haver estudo, tem que haver dedicação, tem que haver empenho. Eu não posso chegar e pegar esse livro e ler ele 5 minutos. Hoje eu já li a minha Bíblia. O diabo está dizendo, eu li muito mais que tu. Amém, meu irmão? Acautelai-vos. Os seus frutos, pelos seus frutos vocês vão conhecer. É possível alguém colher uvas de espinhos ou figos das ervas daninhas? Mas que fruto? Às vezes o cara está falando, olha, Jesus te ama. Jesus é um projeto de Deus para a tua salvação. Aceita Jesus. Como que você vai olhar para um parafraseado desse e dizer, ali está um filho do diabo falando verdades? Irmão, o Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo, só Ele, você não tem condição. Teus olhos não têm condição, teus ouvidos não têm condição, teu cérebro não tem condição de discernir isso. O Espírito Santo é o único que pode te mostrar o homem por trás das palavras perfeitas. Só Ele pode mostrar. Alguém pode estar dizendo, Jesus é bom, Jesus é o único caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus é a remissão dos pecados, e o Espírito Santo, nessas palavras, Ele te revela o caráter e a intenção do coração do homem. Eu tenho esse talento dado por Deus. Ele é muito raro, que a partir de hoje ele deixe de ser raro, meu irmão. Que todos vocês recebam isso, para quando olhar um canalha pregando, vocês digam, ele fala muito bem do amor de Deus, mas ele é um canalha. É isso mesmo, é exatamente isso, meu irmão. Vocês precisam disso para sobreviver nesse futuro próximo, que o mundo vai virar um caos. O Brasil é o celeiro dos apóstatas. O Brasil está importando até apóstata. Está aí um canalha aí das Assembleias de Deus, trouxe Mike Murdock, Morris Cerulo, Theo Osborne. Ele está trazendo. Já tem tanto canalha no Brasil e ainda estão importando mais. O Brasil é o celeiro dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos canalhas engravatados atrás do púlpito. O Brasil é esse celeiro. Mas nós somos a cura. Nós somos a cura, meu irmão. Porque o Espírito Santo levantou uma geração nesses últimos tempos e nós vamos explodir o mundo. A nação evangélica nunca mais vai ser a mesma. Já não é. Já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. Então, irmão, como que você vai discernir isso? A palavra diz lá em Hebreus 4:12, se não me falha a memória, né? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. O Espírito e a palavra andam juntos. Lá em Gênesis, diz que havia trevas sobre a face das águas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você tem a palavra, meu irmão,
o Espírito Santo se move. Ele, o Espírito e a palavra andam juntos. Então, quando alguém fala qualquer palavra, o Espírito Santo testifica em você. Lembra o que escreve Paulo em Romanos 8,16? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica tudo o que ele queira testificar, não somente que somos filhos de Deus. Se você tem a palavra, tem o Espírito, você vai ouvir as pessoas falando aquilo que supostamente é verdade, mas atrás dessas frases você detecta o lobo com capa de ovelha. Isto é um talento inacreditável. Eu lembro que teve um jovem que passou nesse ministério, um jovem, aqui passou dezenas, né? Mas teve um, passou por aqui, ouviu coisas desse tipo e foi embora. Um dia eu recebi um e-mail, era o jovem. Tupi, quando eu li o e-mail Tupi, eu falei, a gente já conhece, né? Quando falta com respeito, o cara se diz crente e se dirige a um líder de igreja como Tupi, ou só, a gente já sabe. Eu falei, eu vou ler. Tupi, quem és tu? Quem é você para falar de um homem renomado como Silas Malafaia? Quem é você? Quem você pensa que é? Seu cego? Você não tem condição nenhuma de falar de um homem como Silas Malafaia. Falei, tá bom. Bloquear, bloqueei. Tá. Passou uns 5 meses. Não era dia de culto, bateram nessa porta. Quem era? O tal do Tupi. Falei, oi. Eu lembrei logo quando eu abri. Oi, rapaz. Oi, como é que tá? Tudo bem? Aquele meu jeito retardado de agir, né? Às vezes eu deveria arrancar a cabeça de uns, mas sei lá, tem uma fraqueza nesse ponto. O que foi? Tudo bem? Pô, tudo bem. Será que tu me permitiria entrar aí na tua casa? Falei, pode entrar, entra aí, entra. Senta. Sentou lá naquela cadeira que está sentado lá, irmão Alex. Não foi nessa não, irmão, fica tranquilo, é igual. Aí, fala, cara, o que foi? Pelo jeito do camarada, eu achei que ele fosse me pedir dinheiro, eu achei que ele fosse pedir muitas coisas, mas não pensei que ele fosse dizer o que ele disse. E ele falou assim para mim, estou falando isso perante o Deus vivo. Ele falou assim, poxa, eu vim aqui te pedir perdão, eu vim aqui te pedir desculpa, porque quando você falou do Silas, eu falei aquelas besteiras todas, mas eu procurei atentar com mais diligência para o que ele está pregando e fazendo, e eu vi que você fala a verdade. Falei, tá bom, irmão, tá tranquilo, vamos tocar a vida. Não, você me perdoa? Eu falei, tá tranquilo, meu irmão. Ninguém nasce enxergando, amém? Todos nascem de olhos fechados, mas conhecereis a verdade? Se eu fosse condenar todo mundo que já falou mal de mim, acho que não tinha ninguém aqui dentro. Levanta a mão quem já falou mal de mim aí. Só esse? Não, e o resto? Levanta, até tu, Altair. Pô, eu te considerava um amigão, hein? Então, irmão, se eu fosse condenar quem já falou mal de mim, eu não poderia ter o chamado que tenho. Jesus falou, olha, nos primeiros meses desse ministério, Jesus virou para mim e falou assim, olha, serão poucos, os números para se contar, vai ser pouco, de tanta gente que virá bater na tua porta para te pedir perdão. Eu falei, tô nem aí, eu pensei, né? Não, tô nem aí para isso. Irmão, já perdi a conta mesmo, e põe, sei lá, não tem como analisar, é pelo zap, é por e-mail, foi batendo nessa porta, foi me encontrando no meio da rua, teve pessoa que já se ajoelhou diante de mim. Eu falei, peraí, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não, no meio da rua. Não, irmão, não faz isso não, está perdoado. Não, pastor, não, você eu te critiquei muito, eu falei muito, mas tá bom, irmão, esquece, vamos tocar a vida, vamos em frente. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas, por não receber o que você recebeu de Deus, ao invés de buscarem,
preferem criticar, porque o que você recebe, muitas vezes, vai contrariar aquilo que já está fundamentado e arraigado dentro delas. Presta atenção no que eu vou me dizer uma coisa. O Deus das Assembleias de Deus e o Deus do Silas Malafaia, eu cuspo na cara dele. O meu Jesus não dá a mão para político. Eu cuspo na cara do Jesus das Assembleias de Deus e do Jesus do Silas Malafaia. Eu cuspo na cara dele. Ele não é homem de Deus, ele é servo do diabo. Nesse púlpito você nunca verá um político, pelo menos não, enquanto eu viver e tiver forças. Então, meu irmão, como que você vai dizer um negócio desse? Mas o cara está na TV, o cara está no rádio, o cara está nos congressos. É o congresso, não sei o que, Brasil para Cristo, é? É o Brasil para... Ele pode estar em qualquer canto, mas o último lugar que ele vai estar é no inferno. Lá será o último estágio dele. Inferno. Acautelai-vos, tem falsos profetas, tem falsos mestres, pelos frutos conhecereis. Mas qual é o fruto que você vai discernir? Tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, você tem que saber em que dispensação nos encontramos. Israel ofereceu sacrifício de sangue até João Batista, como diz, a lei durou até João. Israel ofereceu sacrifício até ali e era aceito. De João Batista para frente, acabou os sacrifícios. Então, se alguém continuasse a oferecer sacrifício depois de 4.000 anos de história de Israel, como que alguém pode discernir e dizer assim, não, eles estão errados? Só vai dizer que eles estão errados em oferecer sacrifício quem entender perante Deus em qual dispensação nós nos encontramos. E para entender qual dispensação nos encontramos, tem que ter estudo. Eu leio a Bíblia 10 minutos por dia, acredite. Os padres, os espíritas e até o diabo faz muito mais do que isso. Agora muita gente sacudiu no banco, né? Por quê? Tem gente que nem 10 minutos por dia não lê. Ah, pastor, mas você falou que você não lê a Bíblia todo dia. É, só que eu sou o pastor. Você é a ovelha. Pastor é um homem, a ovelha é um animal. Você vai querer que você comparar você a mim? O pastor é um homem chamado para guiar a ovelha. Olha a simbologia que Jesus usa. Não se compara a mim, não. Porque antes de ser pastor, eu fui ovelha. Tá, meu irmão? Eu fui ovelha. Então, meu irmãozão, veja bem. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ora, você vê o camarada pregando amor, não vamos evangelizar, vamos no hospital, vamos nos presídios. E o que eu digo aqui nesse ministério? O camarada que está na praça gritando, pregando, ele é um palhaço. O cara que está visitando o hospital, ele é um retardado, ele é um louco. O cara que está visitando nos presídios, ele é um palhaço, um quadrado, um ridículo. Qual é o fruto que tem que se oferecer hoje? A árvore verdadeira hoje, aquela regada pelo Espírito Santo e pelo sangue de Cristo, ela tem que estar denunciando os falsos mestres, botando a espada na garganta deles. Essa é a dispensação, esse é o momento. Mas quem é que quer guerra? Não, Jesus é amor, Jesus já foi amor na outra dispensação. Nessa ele é fogo consumidor, nessa ele é guerra. Ou está pensando que vai restaurar alguém dizendo, não irmão, vai nessa tua força, na tua força tu vai para o inferno, tem que vir na minha força. Tem que ter conhecimento, irmão. Atente, não despreze o conhecimento, não despreze o estudo, não despreze. E aí diz, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É a vontade de quem? Existe uma vontade, meu irmão, que parece ser de Deus. Existe.
auxiliar os outros não é uma boa coisa? Não parece ser a vontade de Deus também? Que eu dê a mão para todo mundo, que eu auxilie todo mundo? Não parece? Porém, um rei de Israel foi auxiliar alguém que estava na dificuldade. Aí Deus se manifesta para ele através do profeta e diz assim: é isso que tu faz? Deverias tu ser amigo dos inimigos de Deus? A vontade de Deus é que eu estenda a mão para quem Ele quer que eu estenda, não é para todo mundo. Então, fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria é uma coisa que pode se confundir. Nem todo mundo que bate nessa porta eu auxilio. Tem gente que já chegou nessa porta e bateu e me empresta R$5, não tenho não. Se o cara olhar para o meu carro no meio da rua, vai dizer: como é que um cara que tem um carro desse não tem R$5? Eu não tenho quando Deus não quer dar. Quando Deus não quer dar, eu não tenho. Vai morrer, que morra, eu não tenho poder de morte nem de vida. Não fui eu que criei a vida nem a morte. Eu sou apenas servo, e servo não tem vontade, servo só obedece. Muita gente está por aí: não, o Senhor Jesus, não, Ele é o Senhor, Ele é o absoluto. Mas Jesus está dizendo: muita gente vai dizer que eu sou o tal, que eu sou o cara, que eu sou o bom, que eu sou o Senhor, que eu sou o máximo. Eu vou dizer assim: eu nunca te conheci, seu canalha. Muitos vão dizer ainda: não temos nós profetizado em teu nome não temos expulsado o demônio, em teu nome não realizamos milagre. Imagina, o cara que profetiza, o cara que expulsa demônio, o cara que realiza milagre, quem olha para esse cara vai dizer o quê? É o máximo. Ninguém é mais servo do que esse, ninguém tem mais o Espírito Santo do que esse. Ninguém pode ter tantos talentos quanto ele. Olha a autoridade dele quanto o demônio. Legião, sai, e foi-se embora. Legião, ó, quando eu der 2 passos, tu some daí. O cara, 1, 2, o Legião foi embora. Oh, esse cara é cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim: não, esse cara eu vou dizer para ele: eu nunca te conheci, seu canalha. Os valores do Evangelho vão além de curar um enfermo e expulsar um demônio. Muito além. Essa obra aqui, tu vê, negócio da gente se preocupando, tem muita gente curada aí, muita gente liberta. Você vê a gente se preocupando com isso? Nós não nos preocupamos com isso. Não tem o culto de libertação, não tem o culto da cura, nós não nos preocupamos com isso. Porque existem outros valores maiores. E Jesus disse assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, alimentação, a cura, libertação, serão acrescentadas. Então lhes declararei: eu nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Eu tive pesquisando essa palavra nunca, e há algumas interpretações que me deixam extasiado com ela. Quando diz eu nunca vos conheci. Nunca não é tipo assim: não, desde ontem eu não conheço vocês mudaram desde ontem. Não, desde ano passado vocês mudaram. Não, não é isso. O nunca vos conheci significa que em nenhum tempo da história da vida daquela pessoa, Deus esteve com ela, Deus a conheceu. Nunca. Nunca. Mas ela curou enfermo. Agora vamos perguntar: será que curou mesmo? Ela expulsou demônio. Vamos perguntar: será que expulsou mesmo? Ela profetizou. Vamos perguntar: será que profetizou mesmo? Ou será que foram aquelas profecias das Assembleias de Deus? Olha, irmão, eu estou vendo você com uma aliança no dedo e a tua aliança tem o mesmo brilho daquele irmão lá. Você e aquele lá vai casar. Ah, tá. Será que foi esse tipo de profecia? Ou será que foi aquele tipo de profecia, né, do coração, profecia cardíaca? Irmão, estou sentindo no meu coração, desgraçado, tomara que seja um infarto, tomara que caia duro, estou sentindo no meu coração. Vê lá se os profetas profetizaram, Jeremias, Isaías, eu estou sentindo no meu coração, e sentindo no meu coração, assim diz o Senhor. Que sentindo no coração, meu irmão? Sentindo no coração é o quê? Paixão? É o que tem no coração? Problemas cardíacos? Ou então,
Expulsaram o demônio, expulsaram mesmo? Ou será que foi os casos da Universal que nós conhecemos, já ultrapassa a centena, né? De gente paga, inclusive pessoas que fazem teatro, profissionais do teatro, pagos para chegar no palanque da Universal, naquele templo de Satanás comandado pela maçonaria e pelo diabo, chegam lá no palanque da Universal, recebem dinheiro para se fingir endemoniado. Será que são esses demônios? Porque Jesus está dizendo, eu nunca conheci vocês, mas o povo achou que era demônio. Por quê? Porque não tem discernimento. O povo achou que era uma profecia, que era Deus falando. Por quê? Porque nunca ouviu Deus. Não sabe o que é ter o Espírito Santo, não sabe o que é o mover, não sabe o que é a graça, não sabe o que é a unção. E a cura? O povo achou que era cura. Que nem as curas da Universal, né? O camarada foi curado. É mesmo? Qual o histórico dele? Não, ele ficou internado 2 anos no hospital, tomou todos esses remédios aqui, aí depois o médico deu alta, aí está dando testemunho que foi um milagre. Não, irmão, não. Deus opera de muitas maneiras, inclusive através dos remédios. Agora, o milagre é quando Deus não usa nada. Ele determina, haja e ouve. Esse é o milagre. E nós sabemos o que é isso. Eu já recebi milagre, tanta gente aqui já recebeu. Então, meu irmão, mas Jesus está dizendo, apesar de todas essas declarações, o que eu vou dizer? Eu nunca conheci essa raça. Mas o povo, uma vez alguém me parou na rua e disse assim, eu sou da Universal. Eu falei, você é da Universal? Muito tempo atrás, antes de fundarmos Geração Jesus Cristo, que já tem 17 anos. Você é da Universal? Tá. Não. Aí conversa vai. Eu falei, não, eu pertenço a uma igreja. Mas a tua igreja tem poder de Deus? Eu falei assim, como assim? Não, na tua igreja manifesta demônio? Eu falei, então quer dizer que para você, a igreja que tem poder de Deus é a igreja que manifesta demônio? Abri o texto. Aqui, muios dirão, expulsei demônio. E o que Jesus vai dizer para ele? Lê aqui. Nunca vos conheci. Eu falei, pois é, irmão. Expulsar demônio não é garantia de que vai entrar no reino dos céus. O camarada saiu dali pensativo, quase que flutuando. Conhecereis a verdade e a verdade libertará? Então, meu irmão, o teu lugar é reservando na tua casa um horário, uma mesinha, ou pode ser como eu fazia no meu tempo, um chãozinho lá, não tinha mesa, era muito pobre, não tinha nem roupa para sair na rua. Agora eu já falei, meu guarda-roupa está lotado, né, meu irmão? Porque o Senhor prometeu, anda na minha presença e ser perfeito, e tu vai ver que eu te faço abundar sobre as coisas da terra. Ele honra a palavra dele, ele honra, eu faço questão de dizer aqui, eu não escondo, irmão, que eu sou pobre, traga o seu dízimo, saga a sua oferta. Não, eu não sou pobre não tem 2 carros como eu tenho e uma moto. Pobre não mora na casa que eu moro, pobre não pode comer as coisas que eu como. Eu não sou pobre não, porque o meu Deus é fiel. Não sou pobre não, já fui pobre, hoje eu não sou pobre. Onde está a honra que ele disse que daria àquele que busca a sua face? Onde está a palavra do Deus Todo-Poderoso? Eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Eu não sou pobre. Hoje eu tenho para dar e emprestar a quem Ele quiser. Não sou pobre. E sou contra essa chorar miséria. Um ministério onde Deus passeia no meio de candeeiro de ouro não pode ter miséria. Eu não sou pobre. Que o mundo ouça que eu não sou pobre. O moleque que nasceu sem ter o que comer, sem ter roupa para vestir, precisando de comer prato de comida na casa de vizinho, hoje pode alimentar quem Deus quiser. Eu não sou pobre. Porque Ele honrou a palavra sobre a minha vida. E nunca preguei prosperidade. Porque eu aprendi que tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas Ele acrescenta. Nunca corri atrás de bênção nenhuma. Por onde eu caminhava, as bênçãos sempre ficaram no meu caminho. Que Ele honra a sua palavra. Então, meu irmão, essa é a realidade. Você tem que andar com Deus.
com conhecimento, com entendimento, para discernir que não é tudo que as pessoas estão fazendo em nome de Deus, que realmente é em nome dele, não. Tem que estudar, irmão. Tem que estudar. E mais uma vez, pela milésima vez, eu vou dizer, os adolescentes, os jovens, cai para dentro. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por causa desse livro. Quando eu cheguei na igreja, eu me apaixonei. Eu vi um homem pregando. Falei, que livro é aquele na mão dele? É uma Bíblia? Alguém falou, é a Bíblia. É a Bíblia, somos crentes. Falei, então tudo que ele fala é baseado naquele livro? É. Falei, deixa comigo. No dia seguinte, eu fui lá na Central do Brasil e comprei uma Bíblia e comecei a devorar. Com 3 meses, eu estava pregando para os vovôs da igreja. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Então, meu irmão, quer discernir os canalhas que estão por aí arrebanhando multidões para o inferno? Tem que comer desse livro, que a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Tem que vir para cá, para a Bíblia. Nossos seminários, nossas pregações, já somos não sei quantos, se já chegou a 2.000 em nossos trabalhos, está tudo na internet de graça. Não há cobrança de nenhum centavo. Alguém disse já para mim, há uns 2 anos atrás, pastor, eu posso fazer um site, como se chama que vai armazenar coisas, né? Um apanhado, posso fazer um apanhado com todas as suas mensagens, os seminários e colocar num site para as pessoas acessar? Eu falei, desde que tu não cobre nada, pode. Amém, meu irmão? Nunca exploramos ninguém e como eu já falei para você, não sou pobre. Não sou pobre e acabou a história, porque o meu Deus disse, meu é o ouro, minha é a prata. Ele te fez prosperar? Quem tem prosperado, levanta a mão. Ah, você tem prosperado? Mas não foi com campanha da prosperidade, porque aqui não fazemos isso. Foi anunciando Deus vivo. É assim que nós prosperamos nesse lugar, buscando o reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque eu me recuso a ser um canalha, um mentiroso, um enganador, eu me recuso. Nunca eu direi para você que estou precisando daquilo que eu não preciso. E se eu precisar, eu bato mesmo na tua porta, irmão. Ó, tem como você ajudar? Precisamos disso. Porque aqui a palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Só temos um projeto: viver e morrer por Cristo e pela verdade, irmão. Quer discernimento? Aquela unção que eu falei do princípio, irmão. Você precisa que ela hoje, em nome de Jesus, pelo sangue glorioso de Jesus, que ela entre na tua alma, no teu espírito, que tu possa ouvir um homem falando a verdade e dizer, ali está o diabo, ali está o espírito das trevas, porque esse é o espírito do anticristo, fará coisas maravilhosas na sociedade, e todo mundo, inclusive os judeus, dirão, eis o nosso Messias, porque ele fará prodígios e maravilhas, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Amém, irmão? Até aqui, então, nos tem ajudado, Senhor. No princípio, quando foi iniciado o culto nesta manhã, nós fomos visitados pelos anjos do Todo-Poderoso. Muitos anjos de Deus desceu nesse lugar. Muitos. Nesse lugar sempre tem anjos do Senhor, mas nessa manhã eles marcaram a reunião e desceram muitos anjos neste lugar. E eles desceram todos eles juntos e chegaram dentro da congregação. E eu pude ver o homem de branco que passeava em nosso meio. E ele dizia, este é o meu povo. E o entendimento que eu tinha é que os anjos sabiam que este era o povo do Senhor, mas ele fez questão de dizer, este é o meu povo. Irmã Cláudia, eu te via em pé, no mesmo lugar que você se encontrava aqui,
mas eu não te via como hoje, eu já te via com idades lá na frente. Seus cabelos estavam brancos e você estava viçosa, com aparência bonita. E diz o Senhor a teu respeito: eu te acrescentarei longevidade de vida, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Diz o Senhor nesta manhã, a igreja: está chegando a hora que hei de recolher os meus mártires. Diz o Senhor, está chegando a hora em que hei de recolher os meus mártires. Diz o Senhor. Alexandre. Aleluia. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, no início do culto, eu vi uma fonte a jorrar aqui da igreja. E na medida que os irmãos vinham entrando, o chão da igreja parecia uma piscina. Os irmãos entravam e se transformavam em água. E depois eu tive outra visão de uma fonte, de uma bica e de um poço. A fonte, o Espírito Santo falou que somos nós. A bica são as igrejas caídas, por mais que elas pregam a palavra de Deus. Pregam, mas tem mistura. É uma água que contém essa mistura. E o poço são mulheres que foram consagradas ao pastorado. São mulheres que estão com as suas vidas fadadas ao inferno, se não se arrependerem. E vi também, no meio da igreja, um peão. E esse peão rodava muito. E quando o peão se aproximava de algumas pessoas, esse peão tragava as pessoas. E quando a pessoa saía pelo outro lado, as suas vestes se transformavam em branco, bem brancas mesmo. Mas tinha outras pessoas a qual o peão tragava e o peão não devolvia mais, ficava dentro do peão. E a visão cessou. Amém. Paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Deus me deu uma visão, pastor, no começo das orações. Eu vi dois homens em cima de um manto, flutuando no ar. Um tinha um turbante e o outro tinha um quipá de judeu. À medida que esse manto vinha flutuando, tinha como se fosse uma tira naquele manto, e aquele manto ia se acabando. Quando chegava da metade desse manto para lá, esses homens se desesperavam, porque iam acabar aquele manto e eles cairiam. Amém. Irmã Rosana, Deus me mostrava o seu caminho, irmã. Eu vi a irmã machucada, cansada, fadigada, com a respiração ofegante, mas também vi, irmã, um manto branco ser colocado sobre você e ficar durante um tempo. E quando aquele manto era retirado, irmão, os seus olhos se acendiam e as suas forças eram revigoradas, irmão. Amém. Durante, pastor, os louvores, eu via como se fosse uma bacia, mas era muito pequena. E essa bacia tinha dentro dela cálices, e ela como se fosse uma caneca, na realidade, uma bacia muito pequena, e ela ficava flutuando de frente da igreja. E aqueles que entenderam que dentro naquele negócio tinha sangue, alguns pegavam, pastor, e bebiam aquele sangue como se fosse um cálice. Amém. Assim que começou o culto, no começo, eu vi algo encobrindo o irmão Samuel, como se fosse uma cúpula, semelhante a uma cúpula, mas não era isso. Era algo espiritual mesmo, como
uma cúpula que rodeava ele. Foi algo tremendo que eu vi rodeando ele. E assim diz o Senhor: eu estou te protegendo para um momento específico na tua vida. Amém. Eu vi descer do céu uma espada. Essa espada não tinha adorno nem nada, era uma espada com uma lâmina bem simples. E essa espada desceu e ficou na frente do púlpito. E ali ela ficou sobrevoando. E o entendimento que eu tive é que essa espada é bem simples, mas ela ferirá algo bem grande. Amém. Naquele louvor, Quero Teu Amor, eu tive uma visão. Eu vi um anjo entrando na igreja e na sua mão ele tinha algo como se fosse uma vela, semelhante a uma vela, uma luz que ele levava na sua mão. E ele vinha com essa luz e atrás dele vinha outros anjos. E ele vinha iluminando essa luz enquanto os irmãos estavam louvando. E alguns ele tirava para fora do culto. Alguns que não estavam louvando, eles estavam distraídos, essas pessoas. E outros estavam louvando, vinha um anjo e fazia uma roda embaixo desses e iluminava eles. Era impressionante. Ele riscava o chão e essa luz subia. E eu fiquei totalmente impressionado, e na hora que eu estava do lado do anjo, eu falei assim: quão impressionante, como o Senhor dá valor a a hora do louvor. Aí o anjo virou para mim, balançou a sua cabeça afirmativamente e mostrou o Senhor, pastor. Ele mostrou o Senhor e eu entendi que pela forma que o Senhor louva, a forma que o Senhor tem o louvor de tão importante, assim é julgado o povo da geração Jesus Cristo. E nessa hora que o meu entendimento foi aberto para isso, eu olhei novamente aqueles que estavam com a luz, com o risco no chão, e essas pessoas, eu vi elas louvando, mas eu vi alguns de joelho, outros com a mão levantada para o céu, chorando. Eu vi um louvor assim maravilhoso, mas eu olhava para as pessoas, estavam normais, mas no espiritual foi me mostrado aquilo. Então exatamente nessa hora desceu uma escada do céu, e essa escada parou na frente do púlpito, e desceram anjos com violino, violão e cello, violão e outros instrumentos, e começaram a adorar junto naquela atmosfera com todo o povo da geração Jesus Cristo. Amém. Quando o irmão Alexandre estava orando, eu tive uma visão. Eu vi no céu voando um livro, e esse livro batia asas como um pássaro, e ele ia voando. E quando eu me aproximei desse livro, eu vi que esse livro era uma Constituição brasileira, aquela capa branca com a bandeira, a Constituição brasileira. E daí eu vi aquela espada que eu vi no começo, ela subia até os céus e perseguia esse livro. E esse livro tentava voar mais rápido, e a espada vinha e dava um corte, outro corte, outro corte, outro corte. E assim a espada foi cortando e acabou com o livro. Até que só ficou a espada no céu. Então o Senhor, pastor, subiu aos céus, e essa espada embainhou no Senhor. E essa espada que estava embainhada no Senhor se multiplicou para alguns membros, e esses membros ficaram com a espada embainhada e voando também no céu. Então havia só as pessoas com a espada embainhada na sua cintura e voando no céu. Então eu vi por baixo como um tapete, assim, e por cima também. Isso era uma coisa espiritual, não sei explicar. Ela envolvia como se a bandeira, a Bíblia Sim, Constituição Não, essa bandeira preta com as letras brancas, ela envolvesse assim todos que estavam ali, todos nós que estávamos ali com essa espada, ela envolvia assim. E essa visão foi tremenda. Amém. Aleluia. Amém. Bendito Deus, para nós viver não é preciso, Senhor. Te servir é preciso. Se não for para te servir amanhã, Jesus, mata-nos hoje. Mata-nos agora, Deus. Pois não há outro projeto senão esse nas nossas vidas. E sem esse,
seríamos tão frustrados, Deus, que nos recusaríamos a respirar o ar. Por isso, olha para nós, Senhor. E se tu tem algo a realizar nessa terra, então, conta conosco, Senhor. Somos o teu povo. Somos o teu único povo. Porque o Senhor assim tem dito: eu vou adiante de vós como um só. E se o Senhor é quem diz, na tua palavra não há engano, não há mentira, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, pois nenhum outro bem nós temos além de ti, nenhuma herança senão a tua palavra e o teu Espírito, o sangue e o nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Assim nos leva, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Guerreiros,